Considerando que você queira montar a fórmula do cloreto de sódio, que é o composto majoritário do sal de cozinha. A minha dica é que você deixe bem separado o cátion e o ânion que você conseguiu na tabela de cátions e ânions. Você vai separar o cátion, sódio, e o ânion, cloreto. Após isso, você aproxima o símbolo dos elementos. Depois disso, você cruza as cargas em módulo, ou seja, você desconsidera o sinal. Como neste exemplo os índices de atomicidade apresentam valores como sendo 1, e como não dá mais para simplificar, você então tem a configuração final da fórmula, que é representada por NaCl, quando o exercício fornece o nome do composto e pede para você escrever a fórmula. Qual a fórmula do sulfato de potássio? Após estudar a tabela de cátions e ânions, você vai observar e vai separar os dois íons. O cátion potássio, que é um cátion monovalente, que está lá no grupo de cátions com uma carga positiva só, por isso monovalente. E o ânion sulfato, que apresenta duas cargas negativas, e ele está lá no grupo dos ânions bivalentes ou divalentes. Você, então, vai fazer o mecanismo e você vai observar que a fórmula do sulfato de potássio pode ser escrita dessas duas formas. Qual a fórmula do sulfato de magnésio? Você vai fazer a mesma coisa. O cátion magnésio, ele apresenta NOx fixo? Sim, ele é da família 2. Você, então, vai fazer o mecanismo. Mas observe que, neste exemplo, os índices que surgiram após as cargas serem cruzadas podem ser simplificados. Na química, normalmente se coloca um composto na fórmula mínima, então simplificamos esses índices. Mas eu alerto, você só pode simplificar os índices que vieram das cargas. Se você simplificar, por exemplo, o 4 com o 2 nessa situação, você vai cometer um erro enorme. A fórmula final, então, fica dessa forma, com parênteses ou sem parênteses. Qual a fórmula do hidróxido de chumbo 2? Aqui já vai uma coisa interessante. Após o metal que apareceu ali na pergunta, tem um número. Isto é um forte indicativo de que este metal tem a NOx variável. Mas você só vai saber de fato se você souber a tabela de cátions e ânions. Então, como que montamos a fórmula? Da mesma forma. Só que não se esqueça que na tabela de cátions e ânions, por exemplo, você pode encontrar o chumbo 2 e o chumbo 4. Nessa situação, o exercício pede o hidróxido de chumbo 2. Você vai fazer, então, o mecanismo que você já aprendeu. Observe que não dá para simplificar os índices que vieram das cargas. E você, então, chega na fórmula final mínima do hidróxido de chumbo 2. Qual a fórmula do fosfato de ferro 2? De novo, apareceu um número sugestivo de que o ferro tem a NOx variável. E sim, quando você olha a tabela de cátions e ânions, por exemplo, o ferro pode ter NOx 2+, ou 3+. Nessa situação, estamos vendo o cátion ferro 2, também conhecido como cátion ferroso. Você, então, vai fazer o mecanismo que você já aprendeu. Observe que não dá para simplificar os índices que vieram das cargas, e dessa forma, a fórmula mínima deste composto fica sendo esta. Aí você me pergunta, professor, eu poderia escrever essa fórmula sem o parênteses? Ah, não, né? O motivo está claro. Eu coloquei fosfato de novo para que você pudesse comparar os dois compostos depois. Você vai fazer, então, da mesma forma. O ferro tem NOx variável. O ferro que está sendo pedido no exercício é o ferro 3, que é também conhecido como cátion férrico. Você, então, faz o que você já aprendeu do mecanismo. E como você pode ver, caímos de novo naquela situação que você pode, então, simplificar os índices que vieram das cargas. E a fórmula mínima final você pode, então, escrever dessas duas formas. Quando o exercício fornece a fórmula e pede para você escrever o nome do composto. Qual o nome do composto de fórmula NaNO3? A minha sugestão é que você coloque essa fórmula, separe um pouquinho e coloque um parênteses no ânion. Como você já estudou a tabela de cátions e ânions e sabe que Na significa nátrium, que é o sódio, e esse símbolo está colocado de forma correta, assim como o ânion NO3 também está colocado de forma correta,
Isso significa dizer que, como você não enxerga nada antes e após o parênteses, significa, então, que os índices de atomicidade são iguais a 1. E o mecanismo é o inverso do que você já aprendeu. Você vai separar, então, o cátion do ânion e vai voltar nessas espécies químicas as suas respectivas cargas. Após isso, você vai perguntar: estas espécies químicas existem? Na+ é a forma iônica do metal sódio. E o sódio, como está na família 1, ele apresenta NOx fixo, sendo 1+, ou +1, tanto faz. No caso do ânion NO3 ele também existe. Ele é um ânion monovalente e se chama nitrato. Sabendo disso, o nome do composto fica sendo nitrato de sódio. Vale destacar duas coisas. Em português, você escreve o nome do ânion antes do nome do cátion. Além disso, como o sódio tem NOx fixo, você não escreve nitrato de sódio 1, mas sim nitrato de sódio apenas. Qual o nome do composto de fórmula KMnO4? Você vai fazer exatamente o que você fez no exercício anterior. Você vai identificar, então, os índices de atomicidade. Após isso, você vai separar o cátion do ânion e, obviamente, você vai voltar as cargas nas respectivas espécies químicas. Após isso, você vai perguntar: estas espécies químicas existem? Bom, o cálium, metal também conhecido como potássio, ele pode ser encontrado na família 1 da tabela periódica e também apresenta NOx fixo 1+. O ânion MnO4 1- também existe e se chama permanganato. E dessa forma, o nome do composto acaba sendo permanganato de potássio. Qual o nome do composto de fórmula K2MnO4? Ué, mas não é praticamente a mesma coisa? Não. Tome cuidado. Você vai fazer então o que você já fez no exercício anterior, porém, nessa situação, você vai observar que os valores de atomicidade mudaram. E, quando você separa o cátion do ânion e volta as cargas nas respectivas espécies químicas e faz a pergunta: essas espécies químicas existem? Você vai observar que o cátion potássio continua igual, porém, o ânion MnO4, que no exercício anterior era menos, agora ele está 2-. É um ânion divalente chamado manganato. E dessa forma, o nome do composto acaba sendo manganato de potássio. Qual o nome do composto de fórmula CaCO3? Você vai fazer exatamente o que você vem fazendo e você vai identificar que aqui os valores de atomicidade estão iguais a 1. Só que quando você separa o cátion do ânion e volta então as cargas nas suas respectivas espécies químicas e você pergunta: essas espécies químicas existem? A tua resposta é: em condições naturais, não. Quando você estudou a tabela de cátions e ânions, você viu que o ânion CO3-, possivelmente ele não deve estar listado na sua tabela de cátions e ânions. No caso do cátion cálcio, ele é um cátion divalente. Ele apresenta NOx fixo 2+, não 1+. E dessa forma, para você transformar 1+ em 2+, você multiplica então por 2. Só que quando você multiplica o cátion com a finalidade de ajustar a carga, você também tem que multiplicar o ânion. Então, se você multiplicou o cátion aqui por 2, o ânion também tem que ser multiplicado por 2. E aí vem de novo a pergunta: existem agora ambos multiplicados por 2? Sim, o cátion 2+ existe, NOx fixo, e o ânion CO3 2- existe e se chama carbonato. Sendo assim, a fórmula original, a primeira do composto, não é CaCO3, mas sim Ca2CO3 2. Só que caiu naquela situação que nós já vimos, que os índices de atomicidade foram simplificados. O nome do composto, então, é carbonato de cálcio. Qual o nome do composto de fórmula CuOH2? Você vai fazer exatamente o que você tem feito e vai também observar que as atomicidades mudaram. Vai separar o cátion do ânion. Vai voltar as cargas nas respectivas espécies químicas. E não vai esquecer de fazer a pergunta: esses compostos existem? O ânion OH1- ou OH-1 é a hidroxila, e quando se escreve um composto com hidroxila, dá-se o nome de hidróxido. E sim, ele existe tal como está apresentado. Já o cuprum, que é o cobre, ele pode ser encontrado, por exemplo, nas formas de Cu1+ ou 2+, e dessa forma ele não apresenta NOx fixo. Cu1+ também é conhecido como cátion cuproso, já o Cu2+, cátion cúprico.
E por fim, o nome do composto então fica sendo hidróxido de cobre 2, ou, se você quiser colocar, hidróxido cúprico. Eu sempre prefiro colocar o estado de oxidação.